Olá, obrigada por participarem da Semana Digital da Formobile. Espero que estejam gostando de todos os conteúdos que a gente tem preparado para vocês. Hoje é o terceiro dia, tem bastante coisa bacana e amanhã ainda tem mais, então continue com a gente, continue acompanhando. Agora, nesse momento, eu tenho aqui o professor Mauro Andreassa, que é um professor e consultor, que vem conversar com a gente sobre um assunto muito bacana, super em alta e cheio de dúvidas, que é a digitalização na indústria do setor moveleiro. Então, parece que está tão distante, né? Aquela história de indústria 4.0, e às vezes a impressão que a gente tem é que precisa virar uma chave. Eu não sou da 4.0 e de repente viro essa chave, sou, e isso parece muito difícil, caro, complexo. E a gente trouxe o professor Mauro aqui para contar para a gente que não, que é um passo a passo, é aos poucos, é um processo e tem como ser leve e fácil. Aqui junto com a gente, para quem ainda não conhece o Tatiano, nosso show manager da Formobile, que também conhece bastante do nosso setor e veio aqui para contar para a gente também fazer o link com a nossa indústria. Então, professor, antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o convite da Formobile e participar aqui da Semana Digital. Ah, que nada, eu que agradeço, muito obrigado. Sensacional, Ju, essa oportunidade de falar, Tatiano, super legal. E se você descobrir onde fica essa chave, Ju, me conta. E a gente está precisando, inclusive, nas outras indústrias, né? Se a gente está discutindo a indústria moveleira, tenho certeza que todas as outras indústrias também gostariam de encontrar uma chave mágica dessa e converter sua fábrica do século XIX, XX para 22, 21, 22, alguma coisa assim. Seria um Não sonho, né, professor? existe, acho que não existe, mas vamos conversar, ver como que a gente pode construir essa chave. Vamos ver como que a gente pode construir juntos essa chave. Bom, Legal. que bom. A nossa indústria, eu sei que a gente já conversou no paralelo, e o pessoal que está aqui assistindo, que é da indústria do setor, vem passando por muitas transformações, mas é uma indústria que ainda tem aprendido a chegar. E acho que o Tatiano pode fazer uma introdução para a gente, contar como ela está nesse momento, e a gente segue então com essas dicas que eu estou mega ansiosa para conhecer. Vamos lá, Tati. Então, o setor moveleiro vem aos poucos se familiarizando com esse novo termo, né, de indústria 4.0. É uma coisa que começou lá na Alemanha, Estados Unidos também já está mais avançado, e no Brasil parece que assustou um pouco no começo, que muitas empresas ainda enxergam isso como algo distante, algo muito futurista. E, na verdade, a indústria 4.0 é um processo, né, que pode começar a ser implantado, que começa em algumas fases, e é isso que eu acho que o professor vai poder esclarecer um pouco mais, para que a indústria moveleira entenda que, independente do estágio que ela esteja hoje, ela pode startar um processo para entrar na indústria 4.0, nessa quarta revolução tecnológica. Ô, gente, então, estou aqui pensando, antes da gente começar esse passo a passo, acho que vale a gente falar o que é, afinal, uma indústria considerada 4.0. Como que eu posso saber se a minha indústria já está mais para lá ou mais para cá? E depois a gente vai lá no passo a passo. É boa pergunta, porque se eu pegar um telefone hoje e ligar para qualquer indústria, falar assim, escuta, por favor, você é indústria 4.0? Todo mundo vai responder, sou 4.0 sim. Né? Porque existe aquela coisa, aquela vergonha de falar, não, nem comecei, não sei o que se trata. Então, qualquer um vai responder que sim, que é a indústria 4.0. Aí você pergunta, mas por que você é indústria 4.0? Eu tenho computador na fábrica, eu tenho um robô que faz uma operaçãozinha lá, então já tenho robô, já tenho computador, então eu já sou indústria 4.0. Então tem muito disso. E na verdade, quando você colocou computador dentro da fábrica, você chegou na terceira revolução industrial. Nós estamos em 1969, o ano que a gente chegou na Lua. Essa é a terceira revolução industrial. A quarta revolução industrial, que o Tatiano se referiu, que é a indústria 4.0, essa sim começa agora, 2009, 2010, e ela trata do quê? Que bom que tem robô, que bom que tem computador, mas nada disso ainda é indústria 4.0. Agora, se você conectar os robôs, conectar os computadores, transformar isso numa rede, aí sim, nesse momento que eu fiz dois passos fundamentais. Um passo chamado de digitalização e um passo chamado computadorização. Quer dizer, coloquei computadores
digitei as informações, conectei tudo. Ah, que bom. Agora eu já sou indústria 4.0. Não. Agora você tem todos os pré-requisitos para construir a indústria 4.0. Então, o que marca a indústria 4.0 é essa rede de conexões tão importante no mundo dos negócios e dentro do ambiente também fabril. As máquinas se conversando, as pessoas se conversando, tudo com dados, tudo em rede. Legal. E pensando na indústria geral ainda, até para a gente não assustar os nossos colegas, como que está no Brasil essa digitalização? Não só na indústria moveleira. É só a indústria moveleira que ainda está ali buscando os caminhos ou as outras indústrias também estão nesse mesmo compasso que a gente? É legal a pergunta e dá para até ampliar, Juliana, um pouco mais. Se você falar assim, na Alemanha. A Alemanha, como disse o Tatiana, é o berço da indústria 4.0. É verdade. Então, você tem a impressão que você desceu no aeroporto, chegou na primeira fábrica, vai ser tudo indústria 4.0, Europa, Alemanha. E, na verdade, o que a gente vê é uma imensa heterogeneidade. É muito heterogêneo. Então, muitas fábricas do ramo automotivo, por exemplo, têm, sim, indústria 4.0, outras não têm tanto avançado assim. E tem indústrias que avançam em um segmento. Por exemplo, e aí a gente pode até estender para a indústria moveleira. Suponha que você tenha uma empresa da indústria moveleira que tem muitos problemas de manutenção. As máquinas antigas, as máquinas estão sempre quebrando, e você perde produção, e depois tem que ter hora extra, e tem que trabalhar no sábado, e tem que trabalhar no domingo para compensar as paradas que aconteceram durante a semana. Então, essa empresa do setor moveleiro pode fazer muito sentido ela ter uma manutenção 4.0. Ela precisa ser inteirinha 4.0. Talvez nem valha a pena, não tem nem dinheiro para fazer tudo isso. Mas você pode definir áreas importantes dentro da sua fábrica, onde a indústria 4.0 pode fazer sentido e te dar retorno. Você tem retorno nos investimentos. Isso é muito importante. Não fazer por fazer, mas fazer para ganhar o dinheiro, né? Para manter a lucratividade, para manter a competitividade. Então, você vai na Alemanha, você vê indústrias que têm uma logística 4.0, sensacional. E tem uma manufatura que está no século XX. E tudo bem. Aí você vai visitar outra empresa alemã, essa empresa alemã é forte na manutenção. E na logística? A logística está do jeito que estava. Por quê? Porque não faz diferença. Então, é muito heterogêneo. Dentro das fábricas, é muito heterogêneo de fábrica para fábrica e muito heterogêneo de país para país. Não é porque você está na Europa que tudo é uma maravilha, não é porque você está no Brasil que tudo é sofrível. Não, aqui nós temos bons exemplos, dentro da indústria automobilística, por exemplo, cheguei a ver vários casos interessantíssimos e também já vi fábricas que estão no século XIX. Né? Então, é essa heterogeneidade que nós temos. Agora, o que é importante, como nós já falamos em paralelo, é todos esses business vão se favorecer se a gente começar a dar pequenos passos evoluindo no sentido da indústria 4.0. Passos pequenos, a gente sabe que não tem dinheiro, a gente sabe que antes do Covid não tinha dinheiro, a gente sabe que depois do Covid tem dinheiro. Então, dá para fazer aos poucos. É importante as pessoas que estão nos assistindo saber. É importante, dá para fazer um monte de coisa com custo zero. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas dá para ser feito, porque mudanças culturais, né, a gente está falando de pessoas, de seres humanos, dá para fazer um monte de coisa envolvendo as pessoas, preparando o ambiente para um dia chegar na indústria 4.0, sim. Então, professor, pela sua explanação inicial, dá para dizer que cada indústria deve começar pelo
pelo onde mais aflige, por onde um problema é maior. Então, assim, eu tenho um problema sério de logística, eu vou tentar implementar alguma coisa na logística. O meu problema é manutenção, como o professor falou, eu começo pela manutenção para tentar resolver esse gargalo. Então, não é uma necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Vou estabelecer prioridades. Seria isso? Exatamente, porque no começo você não vai precisar fazer grandes investimentos. Eu diria que no começo você não precisa fazer investimento algum. E eu desafio e provoco todo mundo que está assistindo a gente para começar esse ano. A gente tem que começar esse ano a progredir nesse sentido. Mas teve o Covid. Dá para fazer muita coisa com custo zero. Dá para começar a evoluir. Agora, vai chegar um determinado momento, Tatiana, que vai ter que ter algum investimento. Quando você vai fazer um investimento, você vai ter que chegar em algum departamento financeiro, você vai chegar em algum controller e vai falar assim, eu preciso de dinheiro. E o cara vai falar assim, tá bom, quanto tempo vai retornar o investimento? Você vai ter que dar um prazo, é a vida. É a vida. Então, se você tem uma área problema e faz uma proposta para essa área problema, é muito provável que você tenha um bom retorno em um tempo bastante curto. Agora, se você pegar uma área maravilhosa, que já é boa, e vai falar assim, eu vou investir em indústria 4.0 onde já é bom, eu não vou ter retorno. E eu acho que um departamento de finanças, um diretor de finanças, jamais deveria aprovar um investimento em uma área que já é boa. Se já é boa, é boa. Não precisa se preocupar com isso. Agora, aquilo que você tem, que já tem dificuldades, vamos começar a fazer alguma coisa nessa área. Então, como falava para Juliana, vamos começar aos pouquinhos? Tá, vamos começar aos pouquinhos. O que a gente pode fazer em 2020, nesse segundo semestre tão assolado pelo Covid-19 e tudo mais? O que a gente vai fazer? Então, a proposta, né? Respeitando todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, o pessoal está investindo tempo com a gente. Depois dessa 1 hora, vai sair falando o quê? Que perdeu o tempo? Ou que ele vai sair diferente dessa nossa conversa? Eu espero que saia diferente. Então, primeira coisa que ele tem que anotar, 5S. Né? O que é o 5S? É a organização da sua fábrica, é a limpeza da sua fábrica, é as ferramentas da sua fábrica, é o inventário da sua fábrica. Quanto custa? Quanto custa o Tatiano arrumar o quarto dele? Quanto custa, Tatiano, arrumar o seu quarto? Eu não falo da Juliana, porque a Juliana é menina, e meninas têm tudo arrumar. Mas menino é um problema. Então, quanto custa organizar? Não custa. Não custa. Então, por que eu insisto no 5S? Por que eu insisto na organização? Como é que você quer digitalizar alguma coisa que é uma bagunça? Você não tem como digitalizar uma bagunça. Então, primeira coisa, é limpeza, excesso de inventário cai fora, né? Começar a organizar o seu ambiente de trabalho. Qual ambiente de trabalho que eu devo começar, Mauro? O ambiente que está ruim. O pior lugar da sua fábrica, onde você perde mais dinheiro. É lá que você começa a organizar. Então, primeiríssimo passo, que eu recomendo todo mundo anotar, descobrir qual que é o maior problema da sua fábrica, qual que é o gargalo, qual é a área que tem mais rejeição, qual é a área que está mais atrasada nas entregas, e começar nessa área a fazer o processo de limpeza, de organização, onde ficam as ferramentas, ferramenta afiada, ferramenta para afiar, onde fica tudo isso? Então, isso daí é a primeira parte fundamental. Aí a gente começa a segunda parte. E a segunda parte é, você sabe exatamente os seus números? Você sabe exatamente quantas peças rejeitadas você teve no último mês? Eu ia te perguntar aqui, quando a gente fala em número, não é só o quanto entrou e o quanto saiu do caixa, né? O cara vai falar, claro que eu sei, faço minha gestão financeira. Então, eu ia pedir exemplos desse detalhe para a gente saber que tipos de números eu posso olhar. Então, é um bom ponto, porque a minha preocupação é,
eu faço gestão financeira. Eu sei quanto entra e quanto sai. Mas será que o quanto sai não é, às vezes, casual? Esse mês ganhamos tanto, outro mês ganhou menos. Será que a gente sabe exatamente, está liderando ou está apenas medindo? Esse é um ponto importante. Eu lidero ou eu estou medindo? Então, quando você sai do macro, Juliana, você sai do macro, você fala, eu sei a minha fábrica. Tá bom. Saber o que acontece na tua fábrica é legal, é bom. Agora, começa a entrar em cada departamento. Entra em cada departamento e começa a pensar assim, quanto que entrou de material e quantas peças eu tive rejeitadas? Quantos furos fora da perpendicularidade eu tive? Quantos problemas de madeira rachada ou MDF rachado? Isso acontece. Quantos problemas eu tive de marcas, né, na face de aparência do móvel? Eu tive uma batida, não vou poder levar isso para frente. Será que o pessoal tem isso na mão? Tem ali? Sabe exatamente quanto acontece? E aí eu vou perguntar, quanto acontece por mês? Quanto acontece por semana? Quanto acontece por dia? Porque eu posso ter um problema que acontece mais às segundas-feiras, né? Menos na terça, na quarta, na quinta. Pode ser que porque segunda-feira é um dia mais difícil, as pessoas voltam do fim de semana, eu tenho uma dificuldade maior. Eu tenho muita máquina que quebra na segunda-feira, mas não quebra na terça, não quebra na quarta, porque a máquina ficou parada no sábado e no domingo. E quando você tem que religar a máquina na segunda-feira, é um sofrimento. A pergunta é, todo mundo que está no chão de fábrica sabe exatamente o que está acontecendo? Então, isso daí tem esses detalhes. Medir o quê? No final, o medidor de tudo, Juliana, é dinheiro. No final é dinheiro. Mas intermediário, né, para gerar dinheiro, você tem que saber quanto tempo sua máquina ficou parada, quanto tempo você demorou para fazer a máquina voltar a funcionar, quanto você teve de rejeição, qual foi o seu absenteísmo, quantas pessoas faltam na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, como é o absenteísmo na sua fábrica, quantas pessoas estão dispensadas pelo médico por problemas de ergonomia. Olha quanta coisa, quantos detalhes, quantas medições você tem que fazer. Mas para que tudo isso, Mauro? Porque a gente um dia quer ser indústria 4.0. Então eu preciso começar a medir isso, né? E aí o ponto do Tatiano, quanto custa medir tudo isso? Provavelmente você vai descobrir que não custa nada. Não custa nada você saber quanto. É só uma questão de você ir lá no chão de fábrica e contar quantas peças foram rejeitadas, cronometrar quanto tempo você perdeu com a máquina parada, você contar o seu inventário gigante para se proteger de um holocausto nuclear. Você tem lá uma quantidade enorme de inventário e não usa. E o inventário fica lá o ano inteiro. Para que eu vou ter um inventário o ano inteiro em uma determinada estação de trabalho? Aí o cara fala, mas se precisar eu tenho. Se precisar você tem, mas fica parado. Né? Quanto isso daí? Dinheiro lá parado que, né, envolve até o espaço, o controle disso, né? E eu entendo até, professora, e você me corrige se o meu pensamento estiver errado, que eu tendo esses indicadores, eu consigo, inclusive, saber por onde começar a organização da minha empresa. Porque lembra que você falou? Vocês precisam saber o que está ruim, mas como que eu vou saber o que está ruim se eu não tenho esses números, né? Não, e até complementando isso da Juliana, vamos dizer que assim, eu minimamente consiga organizar os números e tudo mais. O que mais que eu posso fazer? Qual é o próximo passo? Como é que a gente vai para frente? Além de ter esses números e controlar, agora que eu entendi que eu tenho o 5S e tudo mais, o que mais que eu posso? Qual é o meu próximo passo? Qual é a minha próxima etapa rumo à digitalização, rumo à indústria 4.0? Legal. Então, o ponto da Juliana é, eu estou fazendo o que a gente chama na indústria manufatura enxuta, isso daí é o processo do mapeamento. A gente tem que mapear
o meu estado atual. Né? Tem que saber o que acontece. Se eu perguntar para qualquer gestor, né, de uma indústria moveleira e desafiá-lo, perguntando assim, você sabe qual que é o pior setor da sua linha de produção? Ele sempre vai falar alguma coisa. Né? Ele sempre vai dizer alguma coisa. Intuitivamente, pode ser que ele acerte, mas tem casos até que existe um equívoco, porque ele vai perceber que tem outras áreas mais graves. Mas o mapeamento, Juliana, seria a confirmação das crenças que o gestor possui. Então, se ele responder para você, eu sei, e é o departamento XYZ, aí então começa a fase de mapeamento para ver se o que ele disse é verdade. Ao dizer o que é e medir tudo, vai dar algumas indicações. Por exemplo, estou atrasado, preciso de horas extras. Por que você está atrasado? Aí você vai continuar vendo os outros indicadores. Então, vamos lá. Porque a máquina ficou quebrada, porque faltou matéria-prima, porque teve um alto nível de absenteísmo e eu fiquei sem operador uns 2 dias na fábrica, porque a logística não conseguiu transportar, que teve uma greve na rua, porque a minha empilhadeira quebrou. Você vai ter uma série de fatores. Conhecendo todos esses indicadores, aí entra no ponto do Tatiano. Ok, agora eu descobri que o meu maior problema é manutenção. Então, aí, Tatiana, a gente vai pegar a manufatura enxuta e vamos fazer o que pode ser feito dentro da cultura de manufatura enxuta na área de manutenção. Qual é o equipamento? De quanto em quanto tempo o equipamento quebra? Quando quebra, eu tenho peça de reposição? Eu tenho que sair feito um louco pelo mundo para comprar a peça de reposição? Qual é a história? Quebra todo mês? Se quebra todo mês, eu tenho algum problema. Não. Quebra uma vez por ano. Tá bom, é uma outra história. Então, essa é a história de por exemplo, de uma manutenção. Pode ser a história de troca. Olha, eu estou usando uma ferramenta e aí eu mudei o modelo, vou começar a fazer um outro móvel e entre sair de um modelo e ir para outro, eu demoro muito tempo para ajustar a máquina. A gente conversava que existe uma customização muito grande. Ao invés de fazer móveis todos iguais, as pessoas querem coisas diferentes. Então, eu tenho que parar um modelo e começar outro modelo. Quanto tempo eu demoro entre parar um modelo e começar outro? Pode ser que esse seja um outro problema meu. Então, descobrir qual que é o seu problema e aí atuar nesse problema. Então, se é troca rápida, que é o ajuste de setup, existem técnicas para isso. Se é manutenção, tem técnicas para manutenção. Se é a logística, a gente vai descobrir, vai falar de Kanban, vai falar de just in time, a gente vai ver o que dá para fazer. Tem ferramentas. Aí, quando a gente tiver mais ou menos, vamos dizer assim, normalizado, então aí é importante, Juliana, é você já não ter mais altos e baixos. Imagine que você conseguiu estabilizar a sua fábrica. Graças a todo esse esforço hercúleo, fizemos um monte de coisa e aí a gente tem um plano tranquilo. Aí você pode até falar, mas está muito baixo. Eu quero subir, eu quero ser melhor. Né? Quando você está aqui e fala que quer subir, aí sim, aí vale a pena a gente já começar para a manufatura indústria 4.0. Então, grande dificuldade é, se eu tenho altos e baixos, eu não tenho como atuar. Né? Porque se eu tenho altos e baixos, eu tenho muita lição de casa ainda para fazer. Agora, no momento que eu consigo transformar um platô, eu consigo ter uma estabilidade, aí, se eu tiver que melhorar, eu melhoro tudo, ou eu mantenho onde está, ou eu melhoro tudo. Então, é importante conseguir essa estabilidade. O que é a estabilidade, Juliana? Estabilidade para quem está no chão de fábrica é assim, eu sei como é que vai ser o meu dia hoje. Por exemplo, são 7 horas da manhã,
eu sei como é que vai ser meu dia. Eu sei quanto que eu tenho para produzir, eu sei o quanto eu quero entregar. Eu sou o dono do meu dia. Quando chega nesse estágio, é que você pode começar a pensar em digitalização. Agora, se você fala assim, olha, minha vida aqui é um inferno, minha vida aqui é de bombeiro, todo dia eu estou apagando incêndio. Quem fala que está todo dia apagando incêndio não vai conseguir melhorias. Ele vai conseguir sobreviver. Ele vai chegar às 5 horas da tarde, ele vai estar feliz. Ele fala, você viu? Meu dia foi terrível hoje. Né? Bombeiro, mas olha, sobrevivi. Quem sobrevive não gera melhoria para a fábrica. Você só sobrevive. Quem está morrendo de fome, comer qualquer coisinha, ele sobrevive. Agora, o que a gente quer não é sobreviver. O que a gente quer é uma estabilidade para depois você galgar níveis, né, de alta produtividade, fazer muito mais com muito menos. Aí sim, aí você começa a ser competitivo. Né? A gente Professor. precisa se preocupar com essa parte de competitividade, Você porque tocou num ponto que para a indústria moveleira, assim, claro, para todas as indústrias, mas para a indústria moveleira é muito importante a questão da competitividade. O Tati pode depois entrar no detalhe, mas é uma indústria que sofre muito com o processo de vendas depois, porque tem o varejista ali que pressiona por preços baixos. Ele também acaba tendo que garantir a qualidade, mas com uma margem pequena, né, Tati? Conta um pouquinho para a gente desse desafio, que é bem isso, e depois como tornar tudo isso sem dar um É, problema, né? eu acho que o professor toca no ponto que assim as empresas chegam nesse ponto, mas assim, mas elas são exigidas a buscar um novo patamar. Por quê? Porque o concorrente está ali pressionando, vendendo aquele imóvel um pouco mais barato, e aí o lojista liga e fala: você vai ter que baixar o teu preço, porque o teu concorrente está me oferecendo por um valor menor e eu preciso baixar aqui para poder vender, porque o concorrente está na loja do lado. Então, eu acho que exatamente esse é o ponto, que a indústria precisa ganhar essa competitividade, porque ela sempre sendo pressionada, né? Sempre o mercado está sempre em busca de preços mais baixos, com qualidade, com design no setor. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Qual é o grande benefício, né? Qual é o grande benefício dessa digitalização? Que é esse ganho. Nós estamos trabalhando como chegar lá, né? Mas o benefício final é esse ganho, é financeiro, é você conseguir ter uma rentabilidade, ter um custo mais baixo e conseguir entregar mais valor para o teu cliente. acho que o grande desafio é assim, nós viemos de uma produção em massa. Essa é a nossa tradição, né, de todas as indústrias. O que é produção em massa? É fazer mais do mesmo. Então, já usando aquele jargão batido da indústria em massa, a gente fala do Henry Ford, que falava assim, olha, pode produzir qualquer carro com qualquer cor, contanto que seja preto. Né? Então, essa história é super batida, mas é bom para a gente usar aqui e ver o que a gente faz agora. Porque essa produção em massa é muito boa para o engenheiro, é muito boa para o gestor. Ah, que legal, eu vou fazer o dia inteiro a mesma coisa. Se eu faço o dia inteiro a mesma coisa, provavelmente eu não vou errar muito, eu vou errar menos, porque eu vou fazer o dia inteiro a mesma coisa. Agora, pergunta para o cliente se ele quer isso. Né? Pergunta para o cliente se ele quer exatamente sempre o mesmo modelo. Isso em todas as indústrias. E assim, na moveleira a gente acabou de comentar que tem a questão da customização que está cada vez mais forte, né? Então faz com que o mais do mesmo acabe não sendo o que eles estão querendo, né? E aí, o que acontece, Juliana? Você não vai fazer mais do mesmo, você vai ter que fazer vários modelos. Quando você tem que fazer vários modelos, você abre as portas para cometer erros, você abre as portas para ter um inventário mais complexo, porque você vai customizar, você vai ter que comprar mais itens. Né? Antes você comprava 500, um lote de 500 de alguma coisa. Como exige customização, talvez você tenha que comprar 100, 100, 100, 100 e 100, que dá os 500. Só que você vai comprar diferente. Vai ter que ter espaço para armazenar, vai ter o risco de montar errado, você vai ter mais problemas de qualidade. Então, é assim, o sonho do engenheiro é fazer tudo igual.
O sonho do cliente é que cada produto seja feito só para ele. Como roupa, como carro. Ninguém quer chegar numa festa, principalmente uma mulher, chegar numa festa e ter uma roupa exatamente igual à de uma amiga. Aliás, se for amiga, já não vai ser mais amiga, porque depois dessa já perdeu a amizade. Ninguém quer coisas iguais. Então, como é que eu vou ser produção em massa se o cliente quer produção customizada? Juntando essas duas coisas, e aí a dificuldade, é que surge tudo o que eu estava comentando. A manufatura enxuta. O que é o enxuta? É a famosa frase, né? Ah, precisa cortar a gordura. Então, preciso demitir. Por que você demite? Porque eu preciso cortar a gordura. Então, cortar a gordura, a gente fala em inglês o lean, quer dizer, enxuto, sem gordura. Então, essa cultura, tirar todas as gorduras, quem tem que fazer isso? É a manufatura enxuta. Tirei as gorduras, estabilizei o processo, agora sim. Agora eu vou começar a digitalizar. Perceba a importância. Se você, por exemplo, começar a colocar câmeras dentro da sua fábrica. Juliana, isso é fácil hoje. Há uns 5 anos atrás, um pouco mais, comprar uma câmera era uma loucura. Hoje, você compra câmeras mais ou menos baratas. Se você comprar a câmera e começar a fazer algum tipo de inspeção de qualidade pela câmera, eu vou te contar uma falha que acontece na indústria automobilística. E depois o Tatiano vai contar se ele já viu alguma coisa assim parecida na moveleira. Você faz o carro. Na hora que você vai fazer os acabamentos do carro, você coloca a lateral da porta. Então, a lateral da porta, onde você põe o braço, ele é bonitinho, tem tecido, é fofinho, né? Todo bonitinho. Sai um carro com a porta do lado direito de um jeito e a porta do lado esquerdo do outro. Acontece? Eu já vi. Mas por que acontece? Porque no calor da produção, chega uma peça, a outra peça não apareceu, o carro está passando na linha de produção, alguém vai, pega uma peça, monta e vai embora. Lá na frente, lá na inspeção final, você pega o problema. Aí você tem que desmontar o carro, aí depois o carro pode ter infiltração de água, porque você desmontou a lateral de porta, aí é uma história. Né? Então, câmeras, elas podem olhar para a lateral de porta e falar, essa cor está errada. Né? Super fácil, são softwares super simples, câmeras super simples. Agora eu pergunto, Tatiana, do que você conhece de problemas de qualidade? O que eu falei da indústria automobilística pode acontecer na indústria moveleira? Pode. Assim, no passado era muito comum, por exemplo, o montador chegar na sua casa para montar o móvel e na metade perceber que a quantidade de parafusos, de acessórios, de ferragens não era suficiente para ele terminar. Então o montador chegava ali e falava, putz, mas a fábrica não botou a quantidade certa. E aí você tinha que sair para comprar parafuso para terminar aquela montagem, o cliente já ficava insatisfeito porque ficou pela metade. Aí no dia seguinte o montador já não podia voltar porque tinha que fazer um outro roteiro. E aí você ficava com o móvel pela metade indignado. Então, sim, esses problemas são muito comuns ainda, né? Então, encontrar formas de superar e de fazer com que eles não aconteçam, o ganho é muito grande, porque por mais que o custo no final às vezes não seja tão grande, é só o custo do parafuso, mas e o custo para a marca, e o custo para aquela empresa ao longo tempo, eu já não vou mais indicar essa marca, porque o cara veio montar e não conseguiu terminar porque faltavam peças. Então, eu acho que esse tipo de controle no indústria moveleira, ela é muito bem-vinda, né? Então, a digitalização hoje no mundo, você perguntar assim, como é que está a digitalização no mundo, Mauro? Quais são as pesquisas? Como é que está rolando aí? O que está rolando aí? Então, no mundo, a maior aplicação da indústria digital, da indústria 4.0, a maior aplicação é manutenção. A segunda aplicação é qualidade. Então, vamos lá, vamos recapitular. Qualidade, o que eu posso fazer com digitalização e qualidade?
Depois daquele nível, Juliana, onde está tudo estável. Posso colocar câmeras? Pode. Colocar software? Fácil. Fácil. Posso colocar um software na câmera para contar quantos parafusinhos eu coloquei no saquinho? Fácil. Posso colocar nas peças que já são aparafusadas dentro da fábrica. Posso colocar um torquímetro para saber exatamente se eu apertei ou não apertei? Pode. Se o operador deixar de fazer uma operação, pode soar uma campainha? Pode. Então, são coisas que custa nada. É super simples. Qualquer moleque com Arduino, que é um sistema de plataforma aberta, computação super simples, qualquer menino com YouTube, ele faz um dispositivo para isso. Então, não é desafio. Segundo, manutenção. Manutenção é sempre um problema. Máquina quebrando é sempre um inferno. E é sempre custo, né? E aí, aí você pergunta assim, dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá sim. Você compra um sensor de temperatura e vibração. Sensor, né? Você vai, aqui em São Paulo, você vai lá na Santa Ifigênia e compra um sensor de temperatura e de vibração. Coloca no seu cola. Você tem que colar no seu motor. Quando o seu motor estiver no fim da vida útil dele, como qualquer motor elétrico, até o liquidificador de casa, quando ele está morrendo, quando ele está acabando, ele começa a fazer uma barulheira, né? E começa a esquentar. Quantos motores elétricos a gente não viu? Isso aqui vai queimar, está esquentando. Se você tem um sensor que mede vibração e temperatura, pega essas informações, pode colocar até no Wi-Fi, entra pela internet, chega no computador, tem um software que fala, opa, está vibrando demais, hein? Esse motor está vibrando demais. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma ordem de serviço para no domingo. Domingo tem manutenção, ou sábado tem manutenção. No domingo ou no sábado, alguém vai lá e troca o motor. Você consegue, com os sensores, sensor barato, simples, você consegue prever o fim da vida útil de um motor. E aí, ao invés de deixar o motor quebrar no meio da sexta-feira, onde você está querendo chegar no volume da semana, né, você está desesperado para chegar no final, no volume da semana. O desgraçado quebra na sexta-feira às 2 da tarde. Aí não tem mais o que fazer. Agora, se o teu sensor e um software, comunicação por Wi-Fi, se ele te avisa uma semana antes que esse motor não está indo bem, você vai lá e troca o motor. Sabe o que é legal dessa conversa aqui? Eu tirei algumas conclusões, eu que não sou da indústria, né? Mas eu acredito que quem está assistindo também pode ter tirado. A primeira é que, assim, para chegar lá no tal da indústria 4.0, né? Aquela do fim da chave virada lá, a gente precisa de um bom trabalho de gestão, né? Nada mais do que fazer uma boa gestão da nossa empresa para identificar gaps e implementar melhorias. Perfeito. E a segunda coisa que eu acho que é fantástico, eu acho que isso é meio viciante. Porque depois que a pessoa que está fazendo isso, ela começa a pegar gosto, instalou uma câmera, viu o quanto aquilo facilitou, o quanto que reduziu, ela vai querer. Então, se, né, na minha licença, que eu pedi licença se eu falar alguma bobagem, eu acredito que a pessoa começa a fazer, o gestor daquela indústria começa a fazer, e ele vai chegar, assim, numa indústria totalmente digitalizada, porque é o passo a passo. Fez em um, foi ótimo, viu que melhorou, vai para o outro. Quando percebe, a fábrica já está toda conectada, toda trabalhando com sistemas, todas conversando. Então, contou o parafuso que saiu lá na ponta, já sabe do estoque, já aciona para comprar mais e está tudo funcionando. Não sei, eu acho que é isso que você tem visto pelo mercado, né, professor? Exato, Juliana, porque para ser viciante, né, para dar barato, para você ficar legal, o que acontece? Por isso que foi a minha recomendação inicial. Começa com uma área ruim. Porque se começar numa área ruim, e você fizer um pouco, e já der barato em você, se já ficar legal, você fala, nossa, ganhei muito dinheiro com isso, olha que bacana. Né? Você abriu as portas para a indústria 4.0 naquela fábrica. Porque todo mundo...
Eu só queria fazer um comentário que eu achei super legal, que assim, deu uma boa desmistificada daquela coisa do que é o 4.0, né? Que você pode começar com aquele sensor lá da Santa Efigênia colado lá, que você já está dando um primeiro passo. Claro que você não está conectando toda a fábrica, mas não é uma coisa de outro mundo, não é um negócio que precisa de investimento de milhões e amanhã vai virar tudo digital, vou parar tudo, jogar todas as minhas máquinas fora, comprar máquinas novas que já estejam preparadas. Não, você começa com um processo super simples. E uma pergunta que eu queria fazer é assim, eu consigo adaptar as máquinas que eu tenho na minha indústria para elas se prepararem para a indústria 4.0, para elas estarem conectadas? Se a minha máquina hoje ela não tem essa coisa, eu consigo, é melhor comprar uma máquina nova, pensar numa máquina nova, ou eu consigo adaptar alguma coisa e melhorar? Vale o investimento ou às vezes vale a pena fazer esse investimento na máquina nova que já está mais preparada? A pergunta é legal. Você sabe que eu tenho tanta preocupação com esse ponto, que até nas aulas que eu dou de inteligência artificial, eu coloquei um capítulo que fala de brownfields, né? O sonho do engenheiro é o greenfield. O greenfield é o campo verdejante, né? Você compra, tá lá tudo na grama, aí você tira a grama, tira as vaquinhas que estavam lá, constrói uma fábrica nova, a fábrica dos teus sonhos. Aí você coloca computador, você tem dinheiro, aí você faz tudo e tal. Esse daí é o sonho do greenfield. Esse sonho do greenfield cada vez mais distante, né? Cada vez mais difícil. Então, a gente, no jargão da indústria norte-americana, a gente fala brownfield. O que é o brownfield? É que já tirou a grama, que já está a terra lá, já tem a fábrica trabalhando ali, já tem os dias ali, anos trabalhando, já tem gente ali. A nossa realidade é essa. A nossa realidade é do brownfield. Na área automobilística, uma máquina tem mais ou menos, uma máquina na média, tem mais ou menos 18 anos de vida. Essa é a indústria automobilística. Né? Uma máquina na média. Lógico que tem máquinas jovens, mas também de 40 anos, funcionando. Existe como transformar uma máquina em brownfield? Tem como fazer isso? Tem. E eu recomendo que seja aí. Porque o primeiro passo, Tatiana, seria eu colocar sensores na máquina. E colocar sensor não é o fim do mundo. Talvez você não precise nem de fios. Porque você pode colocar o sensor e ele pode fazer comunicação por Wi-Fi. Da mesma maneira que a gente está falando aqui nos nossos computadores, ninguém tem mais fio, a gente usa tudo Wi-Fi. Quer dizer, qual o problema da máquina ter sensores e esses sensores se comunicarem por Wi-Fi? Nenhum. Dá para fazer isso. Claro que a preocupação é que lá no fundo, lá na frente, Tatiana, lá na frente, quando você colocar todas as suas máquinas, ou grande parte das suas máquinas, tudo se comunicando por Wi-Fi e tal, aí você vai ter que organizar tudo isso. Porque talvez você precise de uma nuvem, porque a quantidade de dados, o custo computacional vai começar a aumentar muito. Então, você vai ter riscos, você tem riscos também de um cyber-ataque, quando você for totalmente indústria 4.0. Mas enquanto não chegar lá, qual que é? Eu tenho uma máquina, a máquina é problema. Tá bom. Não quero comprar uma máquina nova, eu não recomendo comprar uma máquina nova. Tem empresas que já estão especializadas em colocar sensores, em converter essa máquina em uma máquina indústria 4.0. É muito mais razoável, muito mais seguro. Né? Eu vi um exemplo assim, por exemplo, bem legal. Equipamentos de medida. Então, você vai lá, pega uma peça e mede a peça. Mediu a peça, anota num papel, né? E aí a gente sempre sofre com problema de transparência. Se a medição estava dentro, estava dentro. Se a medição estava fora, é sempre uma saia justa. Por que estava fora? Qual a visibilidade que você vai dar para isso? O que essa fábrica fez? Ela colocou no equipamento de medida um sensor. A hora que fazia a medida, já mandava a informação para o Wi-Fi. Já aparecia numa tela no meio da fábrica enorme, uma tela branca que aparecia a medida. Pronto.
né? Você já começa a fazer controle, você já começa a saber quando que a medida está dentro, quando que a medida está fora, quando que a medida está indo mal, né? Quer dizer, não só quando a vaca foi para o brejo, mas você consegue perceber quando a vaca começa a ficar com os cascos um pouquinho melecados de terra, sabe? Quer dizer, antes dela se embrenhar na lama, você já consegue detectar isso, graças a essa transparência. Quanto custa isso? Era um sensor, Wi-Fi e uma tela enorme na fábrica. E o equipamento de medida era o mesmo, velho, antigo, mas você chega lá e espeta uma anteninha, um sensor e uma anteninha de Wi-Fi. Pronto. A fábrica inteira tem visibilidade, sabe o que está acontecendo, não tem mais como ter nenhum tipo de conflito, é tudo transparente e tudo claro. Então, eu digo assim, no período que nós estamos vivendo, não pensar em uma máquina nova, não. Pensa, a não ser que você vá comprar uma máquina nova. É isso que eu ia dizer, isso que eu ia dizer, até fazer um comentário. Se você já está pensando em comprar uma máquina nova, mesmo que a sua empresa ainda não esteja conectada, é importante que você pense nisso para o futuro. Olha, pelo menos aqui eu estou preparado, eu já estou adaptado para que essa máquina, quando eu vier comprar outras ou adaptar outras, essa já possa ser integrada nesse processo de uma indústria conectada. Então, eu acho que esse é o grande. Porque existem muitas empresas. A indústria moveleira, professor, é uma indústria que ela tem uma grande atração por equipamentos. As máquinas moveleiras brasileiras sempre estão se renovando. O mercado traz máquinas muito boas, assim, com tecnologias estão disponíveis no Brasil, estão instaladas no Brasil as melhores máquinas do mundo. Então, tem toda a tecnologia mundial para o setor moveleiro está disponível no Brasil. As principais marcas atuam aqui e oferecem aos clientes o que tem de melhor no mundo. Então, assim, se eu vou trocar a minha seccionadora, talvez já pensar em comprar a próxima nessa tecnologia, que já possa daqui a pouco conectar com outras máquinas. E aí fazendo esse processo gradativo, né? Adaptar uma coisa que eu não vou trocar e outras coisas que eu já estou pensando em trocar, já trocar elas por uma máquina preparada. Eu vi, quando eu estava lá na feira da Alemanha, eu passei em alguns estandes e eu via um cartaz assim, máquina preparada para a indústria 4.0. Isso é correto? Essa afirmação é correta? É assim mesmo que funciona ou é um pouco de marketing essa coisa? Você colocar, lógico, tem um pouco de marketing, mas o principal ponto aí é você ter sensores e esses sensores terem antenas e essas antenas terem conexões. É isso que é importante. Então, você pode fazer, por exemplo, como eu disse, com antenas e uma comunicação bastante caseira, ou você pode ter até a nuvem. Você pode já colocar na sua máquina um sistema de aprendizado de máquina, né? Porque quando a gente fala, aonde vai acabar tudo isso? Poderia ser uma pergunta da Juliana. Onde vai acabar a indústria 4.0? O fim dessa história é a máquina tomando decisões. Esse é o fim dessa história. Existem máquinas, existem fábricas fora do Brasil onde não existem pessoas trabalhando. Inclusive, elas trabalham no escuro, porque não precisam de olhos, porque eles têm sensores. Então, a fábrica toma a decisão de que horas ela vai funcionar. Por exemplo, na Alemanha, 2 horas da manhã. Às 2 horas da manhã, você sabe que o custo da eletricidade ele varia ao longo do dia. Pode ser que o custo da eletricidade às 2 da manhã seja bem barato. Então, ele tem uma inteligência artificial, ele está acompanhando o tempo todo o custo da eletricidade. E ele descobre que às 2 da manhã, naquela hora, opa, está um custo barato agora a eletricidade. Ok, eu vou produzir agora. Que fantástico. Ela produz. Quando o custo da eletricidade aumenta, ela fala, eu vou desligar. Não precisou chamar ninguém, não tem operador. Ela toma a decisão. Então, inteligência artificial são estratégias de aprendizado. A máquina está constantemente aprendendo. E a partir do momento que ela aprende, ela começa a tomar decisões.
Então, esse é o fim dessa história. Dá um pouco de medo ouvir isso, né? É bonito, mas dá medo, né? Só que eu fico aqui imaginando, assim, chegar aí no final, você está dizendo, da máquina trabalhando por nós e tomando essas decisões, é onde eu vou ter muito ganho de competitividade com relação aos demais, porque eu consegui o menor custo, eu consegui planejar meu estoque, eu tenho espaço... assim, é o todo. O erro chega a zero, porque a máquina vai tomar a decisão correta. Até para pôr uma musiquinha de fundo, né? Que ficou até linda. O aprendizado de máquina, ele tem duas etapas. Ele tem a primeira etapa, que é no seu ponto, Juliana, que é o medo. Então, ele pode ser uma prescritiva. Então, a inteligência, uma inteligência artificial não humana, diz assim: Juliana, se eu fosse você, eu recomendaria desligar essa máquina, porque essa máquina está esquentando muito. Ela faz uma prescrição. É igual quando você vai no médico. Você vai no médico, você tem uma prescrição. Comprar o remédio é uma decisão sua. Você pode sair do médico e falar assim, não gostei desse médico. E aí você pega a prescrição e não joga fora. É problema seu. É prescritivo. Então, a primeira fase vai ser a conversa entre humanos e não humanos. Os não humanos vão fazer prescrições para os humanos. E cabe aos humanos julgar se vão seguir ou não. Depois de a gente ganhar confiança nos não humanos, é que a gente deixaria as fábricas na mão dos não humanos. E aí eles tomariam todas as decisões. Esse seria o caminho dessa nova relação. Eu digo que é uma relação muito interessante. A relação. Eu nunca tinha usado esse termo. Comecei a usar recentemente, porque eu não sabia como me expressar com os meus amigos da área. Eu falava, uma decisão tomada por um robô? Não, uma decisão tomada por um não humano. E aí tem que conversar com um humano. Então, nós estamos prestes a ser a primeira geração a ter convívio de humanos com não humanos. Que fantástico isso, gente. Professor, eu estou muito encantada com o volume de informação que chegou aqui para a gente, o quanto que ficou mais claro que é a facilidade de, pelo menos, startar o processo, né? Não é simplesmente pegar uma fábrica sem conectar e já ligar nessa que só os robôs trabalham sozinhos, não é isso. Calma, vamos lá. E eu fiquei muito feliz de conseguir ter tido essa conversa. Talvez quem assistiu a gente até aqui até queira continuar a conversa com você. Então, quem quiser te encontrar, como faz? Onde te acha? Eu sou uma figura fácil. Primeira coisa, um imenso prazer essa conversa. Sempre desperta tanta coisa, né? A gente vai conversando. Acho que depois daqui dá para escrever um monte de coisa, dá para pensar em um monte de coisa, artigos e tudo mais, né? E sempre fomenta, né? Sempre alimenta a gente. Então, primeiro, Tatiano e Juliana, muito obrigado por essa conversa. O meu e-mail é mandreas@uol.com.br. Eu estou no LinkedIn também, como Mandrés, né? Mauro Andreassa, você vai encontrar fácil. O meu celular é São Paulo, 11 9828 55538. E sempre muito bem-vindo, porque toda conversa entre humanos é muito produtiva. Muito legal. E sabe que eu fiquei muito feliz de ter conseguido... De conversa com humanos, né? Porque pode ser breve, seja diferente. Você ainda não é um chatbot atendendo o telefone, né? Vai ser você que vai atender seu telefone. Eu fiquei feliz de ter conseguido gerar essa conversa aqui na Indústria do Futuro, na Semana Digital, porque a gente trouxe uma pessoa que não é do setor moveleiro. A gente trouxe alguém de fora do setor, que, óbvio, consegue caminhar em várias indústrias para trazer também essa relação e exemplos de outras indústrias. Então, eu tenho certeza que quem conseguiu acompanhar a conversa saiu inspirado, saiu motivado. E esse é o grande objetivo da Semana Digital da Formobile, é trazer pessoas com bastante conteúdo, ideias e ajudar vocês a conseguirem melhorar o negócio de vocês. Então, contem com a Formobile, contem com a gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Quem não conseguiu acompanhar os conteúdos dos dias anteriores, procure no nosso YouTube, que está lá disponível. Hoje ainda tem muito mais coisa e amanhã tem mais coisa ainda, tá bom?
Tati, mais uma vez, obrigada. Professor, enorme prazer nosso, obrigada. E para você que assistiu a gente, até mais. Obrigado. Até logo.